o nome. Mas eu sei que a China, ela teve mais abertura para os cristãos, e isso acabou incomodando muito, inclusive os membros marxistas, né, que estavam sendo treinados em Moscou, e já há um bom tempo fazendo esse tipo de treinamento marxista comunista, e desde então, né, você tem uma situação muito delicada na China. Óbvio que as situações diplomáticas do Vaticano, às vezes precisa, né, saber lidar ali. Sabe como é que é diplomacia, né? Algumas pessoas brincam, dizem que Pedro inaugurou a diplomacia, né, Max? Eu acho isso bizarríssimo, né? Mas é verdade, diplomacia é um troço chato, né? Eu não serviria para ser diplomata de jeito nenhum. Mas é óbvio que existem situações que são tanto complicadas, mas ingenuidades não são admissíveis. Né? Existem coisas que não podem, de modo algum, né, serem tratadas dentro de um acordo. Como, por exemplo, isso que o Papa Francisco está fazendo na China. Esqueçam a questão teológica aqui. Eu vou falar de política, de coisas reais. O Partido Comunista Chinês prende e mata bispos católicos. Como lá tem a igreja, aspas, né? Os que se dizem padres e se dizem bispos que obedecem ao Estado, né? E estão atuando com a permissão do Estado e atuam para o Estado, né? Ou seja, para o Partido Comunista Chinês. Você tem aqueles que são os clandestinos, aqueles que celebram missas escondidas, aqueles que estão sofrendo, basicamente, de modo genérico, né? A situação é essa, generalizando a questão, fazendo ela ficar mais simples para vocês que estão em casa. Essa é a situação. Esses clandestinos, né, eles teriam que se submeter a essa igreja estatal chinesa. E o Papa acabou facilitando isso. Ou seja, humilhando, desprezando e tratando da maneira mais porca possível, né? Isso não é uma atitude filial, não é uma atitude de um pai para um filho, de um chefe, de um sumo pontífice para os seus seguidores, não é a atitude de um pastor para as suas ovelhas. Ele está dizendo que todos aqueles bispos que foram presos em vão, e todos aqueles que morreram mártires morreram em vão. Existe o cardeal Vantuan, que celebrava a missa com farelos de pão numa mão, gotas de vinho, 3 gotas de vinho na outra, com uma gota de água. A cruz que ele celebrava ficava dentro do sabonete que ele tomava banho. Então ele levantava a cruzinha ali, escondido, celebrava a missa clandestina dentro da cadeia e ainda conseguia fazer noturnos, né, de adoração a Nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia com os prisioneiros, entregando a hóstia consagrada a Jesus, né, na sua presença real, tirando o tabaco do cigarro, tirando o tabaco aqui do cigarro, colocando Nosso Senhor Jesus Cristo aqui dentro, né, na hóstia consagrada, e entregando aos fiéis como se fosse cigarro escondido. Né? Você imagina, esses acordos que o Papa Francisco está fazendo, está desprezando todo o sofrimento dessas pessoas que nunca quiseram aceitar a submissão do Partido Comunista Chinês e viver a sua fé de maneira clandestina. Eu tenho dificuldade de comentar um assunto como esse, lembrando da vida do cardeal Vantuan. Inadmissível que o Romano Pontífice trate dessa maneira os seus fiéis, né? Desculpa aí, Max. Ele tem um livro, né? Agora tá me falhando o nome, que faz aquela referência da multiplicação, né? Dos pães e peixes no Evangelho, né? Esse livro, ele conta essa história, né? O cardeal Vantuan conta essa história no presídio, né? Esse tempo que ele passou preso, né? Inclusive de conversões dos próprios carcereiros, né? Que ele falava sobre o Evangelho, que eles é que conseguiam, né, trazer um pouquinho do vinho, um pouquinho do pão para ele poder celebrar essa missa escondida, que ele celebrava dentro da cela dele, né? É uma coisa impressionante. Eu cheguei a conhecer alguns chineses, tá?
que eram católicos. Infelizmente, eu prefiro não dar muitos detalhes, porque eles são perseguidos mesmo, tá? Para vocês terem uma ideia, os chineses católicos, eles têm que conversar em códigos, né? Não vou dar o exemplo para não entregar os códigos, né? Mas eles têm que conversar em códigos para poderem se comunicar, né? E você tem até hoje na China bispos que estão desaparecidos, que eles chamam da igreja clandestina, né? Você tem bispos que estão aí desaparecidos. Agora, é interessante também, só para dar um panorama aqui para vocês, já que a gente está falando sobre esse assunto, a China ela é imensa, né? Ela é um continental mesmo. É muito maior que o Brasil. E você tem várias realidades. Existem locais na China, eu inclusive vi os vídeos e fotos, né? Mas são cidades do interior, assim, em que o prefeito, por exemplo, é católico. Aí lá a igreja católica pode, né? A clandestina, né? Ela pode funcionar. E para vocês verem como é que a sede daquele povo pelo cristianismo é tão grande